Duas pessoas, um relacionamento intenso e um desfecho final que deixou o mundo em choque. Uma garota de 14 para 15 anos encontrada sem vida no porta-malas do carro de um jovem astro em ascensão. Coincidências? Amor? Obsessão? Hoje vamos olhar para a sinastria, o mapa amoroso de David e Celeste, baseados nos seus dados de nascimento, e fazer uma análise profunda e atenta acerca daquilo que os astros revelam sobre a dinâmica do relacionamento dos dois. Sem julgamentos prévios e sem a intenção de imputar crime a ninguém, apenas trazendo posicionamentos e pontos da sinastria que indicam como pode ter sido essa relação. Possessividade, ciúmes, obsessão, jogos de poder. Vamos descobrir juntos como era a dinâmica do relacionamento dos dois. Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui no canal então com um vídeo polêmico, que é o vídeo da sinastria amorosa, ou seja, a combinação do mapa do David, do cantor David, e da Celeste Rivas Hernandes, que foi encontrada sem vida dentro do porta-mala de um Tesla que estava no nome do cantor. Então, gente, vamos lá. Esse é o círculo do mapa dos dois. A sinastria amorosa, ela é uma análise de dois mapas. É feito o cruzamento dos dados de dois mapas de nascimento e a partir dos pontos, interações entre os planetas, a gente consegue identificar padrões de relacionamentos. Então, aqui nós temos por fora o mapa do David, com os dados de nascimento dele. Dentro nós temos o mapa da Celeste. Tá, o mapa, aqui estão todos os signos. A gente não tem o horário de nascimento, então a gente não vai saber o ascendente deles. Mas na sinastria isso não é tão relevante. Na sinastria é mais relevante a gente entender como funciona a interação entre esses planetas, e é isso que a gente vai fazer agora. Então o David, ele era ariano. Aqui nós temos o David com Sol em Áries, Vênus em Áries, Mercúrio em Áries e Nodo Norte em Áries. Isso quer dizer que ele tinha Áries bem eminente no mapa dele, porque além do Sol ele tem outros planetas conjuntos ao Sol aqui no signo de Áries. Já a Celeste, ela era virginiana, com Sol, Lua e Mercúrio também em Virgens. E agora a gente vai entrar de fato na sinastria e explicar para vocês o que significam essas interações que a gente vê aqui, como esses traços vermelhos e esses traços azuis. Os traços vermelhos são aspectos, a gente chama de aspectos na astrologia, são aspectos mais desafiadores, são quadraturas e oposições. E os traços azuis são aspectos mais fluidos, mais positivos, digamos assim. Então a gente vai analisar todos esses pontos, especialmente esses mais desafiadores aqui do mapa, porque eles dizem muito sobre a dinâmica da relação dos dois. Pontos de tensão e alerta. A sinastria do David e da Celeste tinha alguns pontos de harmonia e fluidez, mas tem muitos aspectos de tensão que revelam uma dinâmica de relacionamento bastante desafiadora e até mesmo perigosa. São configurações que podemos descrever como pontos de atenção e alerta. São pontos que falam de choques de personalidade, de ciúmes, de controle e até mesmo de obsessão. A partir daqui eu vou trazer para vocês o entendimento de como esses aspectos se manifestam e por que eles indicam que a dinâmica do relacionamento entre os dois era tão intensa e ao mesmo tempo tão instável. Vou entrar no primeiro aspecto de tensão, que é Saturno dele. O Saturno dele está aqui embaixo, quadrando o Marte dela, que está aqui. Esse é um aspecto bem interessante que eu considero um dos que mais indicam como poderia ser a dinâmica da relação deles dentro daquilo que está sendo levantado nos últimos dias. Então, é o Saturno do David quadrando o Marte da Celeste. Esse aspecto indica um choque entre a autoridade saturnina com o impulso marciano. O David representa, então, a autoridade, né, na figura de Saturno, e a Celeste, a impulsividade, o impulso, na figura de Marte. Saturno, ele representa disciplina, controle e limites, enquanto Marte simboliza impulso, ação e desejo de liberdade. Lembrem-se, o David é Saturno e a Celeste é Marte dentro desse aspecto.
A quadratura, ela é um aspecto de tensão, e a energia de Saturno e de Marte é uma energia naturalmente oposta. Um fala de limites, de disciplina, de ordem, enquanto o outro fala de liberdade, de impulsividade, de pulsão por viver novas aventuras, de viver novas experiências. Tudo isso, ligado por um aspecto de tensão, que é a quadratura, indica uma combinação que gera atrito dentro do relacionamento. E nesse caso específico do mapa dos dois, da sinastria dos dois, David sendo Saturno, dentro desse aspecto, tenta colocar freios e limites na energia e na impulsividade, no desejo de liberdade da Celeste, na pulsão dela por viver novas experiências, o que gera uma sensação ou até mesmo um ambiente que poderia tanto ser psicológico quanto um ambiente físico de restrição, onde a Celeste possivelmente se sentia sufocada. E à medida que cada vez mais o David tentava impor a sua autoridade, sendo que ele representa a figura saturnina, que dentro desse aspecto, ela, Celeste, que representa a figura marciana, se sentia cada vez mais impelida, mais pressionada a lutar pela própria liberdade. Então isso ia gerando um atrito cada vez maior dentro do relacionamento dos dois, o que poderia apresentar algumas coisas que foram levantadas nesses últimos dias acerca de que dizem que poderia ter havido uma briga entre dois, ela poderia estar querendo se separar. Até tem algumas músicas dele em que ele fala sobre ela não estarem mais num relacionamento e dá a entender que ela separou, que eles separaram, que ela quis sair fora, enfim. Eu não tenho muito conhecimento das músicas dele, mas algumas coisas que eu vi agora nos últimos dias, porque eu nem conheci o David até então. Mas esse é um aspecto que traz exatamente essa energia de atrito, essa energia de um querendo frear o outro, um querendo limitar o outro. E quanto mais aquele um, que é o Saturno, que é o David, quer impor sua autoridade, quer limitar, quer disciplinar a figura marciana, mais ela se sente impelida então a lutar pela liberdade, a sair fora, porque mais ela se sente sufocada e pressionada dentro daquele relacionamento. Isso é uma possibilidade que existe aqui na sinastria dos dois, então por esse aspecto de Saturno, do David, quadrando o Marte da Celeste. Agora então, pessoal, a gente vai falar do Saturno da Celeste em oposição ao Sol, Vênus e Mercúrio do David. Saturno em oposição ao Sol, a Vênus e Mercúrio dá uma sensação de cobrança e crítica constante. Esse é um outro aspecto que indica tensão por se tratar de uma oposição e costuma ser um ponto que representa uma energia pesada dentro do relacionamento. Esse aspecto, a Celeste, aqui na figura do Saturno, está representando então essa figura restritiva, que está fazendo uma oposição a 3 planetas pessoais aqui do David. O Sol, ele representa justamente o ego, a identidade do David, enquanto que Vênus representa a forma dele amar, de se relacionar, de dar afeto, de dar e de querer afeto. E por estarem em Áries, tanto o Sol, quanto Vênus, quanto Mercúrio, mas agora falando de Vênus representa que ele podia ser mais impulsivo no âmbito relacional, mais apaixonado, mais intenso, até mesmo mais passional na sua forma de amar, de dar afeto, de exigir afeto. Enquanto que o Saturno dela, ele vinha aqui restringindo justamente essa Vênus e o Sol e Mercúrio, mas restringindo, no caso, essa energia amorosa intensa dele. E no caso desse Saturno em oposição a Mercúrio, que representa a nossa comunicação ou a forma como ele se expressa, era algo que também possivelmente era julgado por ela como intenso demais, exagerado demais. Tudo isso indica que, mesmo inconscientemente, ela colocasse um peso e um freio sobre ele, sobre a expressão amorosa e pessoal dele, sobre a identidade dele de fato, sobre a forma como ele amava, como ele era intenso em tudo, como ele se comunicava, como ele expressava. E isso provavelmente gerava um clima constante de crítica e de cobrança por parte dela,
e uma sensação de inadequação do jeito de ser, amar e se expressar por parte dele, que sentia que nunca era o suficiente ou que ela jamais estava satisfeita com a forma dele ser, com a forma dele amar, com a forma dele dar afeto ou cobrar afeto. Ela estivesse sempre tentando corrigir ou educar ele acerca de como ser, amar, se expressar, bloqueando os seus impulsos. Outro ponto aqui que a Vênus do David, ela é ariana, então vamos lá. Enquanto essa Vênus ariana, ela é impulsiva, ela é intensa e ela busca intensamente, impulsivamente afeto, carinho, reciprocidade, amor, ela encontrava aqui nessa oposição o Saturno da Celeste restringindo e até julgando, criticando toda essa energia amorosa dele. Então, a gente pode entender mesmo que existia muito essa sensação, essa intensidade, essa impulsividade, essa passionalidade por parte dele, mas que era bloqueada pelo Saturno dela. Quando chegava aqui, o Saturno ele reage com frieza também, podia encontrar muita frieza, muito bloqueio, muita limitação, muita crítica, fazendo com que ele se sentisse constantemente julgado, constantemente inadequado, fazendo com que as cobranças também aumentassem de ambos os lados, porque existia esse atrito. E não querendo justificar nada, eu apenas estou explicando um aspecto pessoal para que vocês entendam como pode ter sido essa dinâmica. E quero que vocês entendam que em alguns momentos ela vai representar essa força mais restritiva de Saturno, em outros momentos vai ser ele, porque aqui tem uma quadratura com Marte, como a gente já falou. Então eu só estou tentando explicar a dinâmica e como pode ter sido esse relacionamento. E agora a gente vai para outro ponto importante, que é o Plutão dela, fazendo uma quadratura com o Sol, Vênus e Mercúrio. Portanto, além desse Sol, Vênus e Mercúrio, que são planetas pessoais do David, estar em oposição com Saturno, que já o restringe, o limita, o critica, o trata com frieza, vem Plutão aqui fazendo essa quadratura. E o que indica geralmente esse aspecto de quadratura entre Plutão e esses planetas pessoais? Indica ciúmes, obsessão, sensação de sufocamento. Tocando os mesmos planetas pessoais do David por quadratura, o Plutão da Celeste, ele traz uma intensidade extrema. Esse aspecto ele fala de paixão profunda, mas também de ciúmes, manipulações e obsessão. É o tipo de aspecto que indica tanto uma ligação magnética extrema, quanto ao mesmo tempo uma ligação muito delicada e que pode se tornar ou ser muito perigosa. Analisando esse aspecto, nós podemos entender que David podia sentir que Celeste tinha uma espécie de poder sobre ele, porque Plutão, que a gente está falando do Plutão dela, nesse caso, desse aspecto em específico, Plutão, ele fala muito desse poder, tanto do poder pessoal, quando no mapa natal, quanto desse poder sobre a outra pessoa, esse fascínio, esse domínio, esse controle que a outra pessoa exerce. E aqui nesse caso, o David podia realmente ele sentir como se a Celeste exercesse alguma espécie de poder, de domínio sobre ele. Ao mesmo tempo que ela sentia uma necessidade muito grande de controlar ou de transformar ele, sabe? Plutão ele tem essa coisa de querer transformar, ele quer mudar a pessoa, ele acha que ele tem esse poder de transformar. É claro que isso não necessariamente é consciente, né? Muitas vezes são dinâmicas que acontecem inconscientemente, ainda mais quando a gente fala aqui de Plutão. Então, ao mesmo tempo que o David ele sentia que ela tinha esse poder sobre ele, ela sentia que ela podia fazer ele mudar. Talvez muitas coisas que ela achasse nele que eram inadequadas, erradas, ela sentia que ela tinha esse poder de transformar ele. Então, provavelmente eles ficavam nessa dinâmica onde ela ficava tentando transformar ele e ele ficava meio acuado, ao mesmo tempo que ele se sentia fascinado e obcecado por ela, ele tinha certo receio dessas transformações que ela podia gerar nele, assim, desse poder que ela podia exercer sobre ele. É como se de alguma forma ela quisesse domesticar a natureza mais impulsiva e intempestiva dele, mas não que ela tivesse consciência sobre isso. É bom que a gente pense que são muitas vezes padrões psicológicos que acabam surgindo assim no relacionamento, mas a pessoa nem tem muita noção disso. Ela toca, através desse Plutão, a essência da identidade dele, de forma muito intensa,
o que faz com que ele tanto se sinta atraído quanto pressionado e até mesmo desafiado por ela. Plutão em quadratura com o Sol, ele traz tanto paixão quanto disputa de poder, por exemplo. Era uma relação que provavelmente era marcada por muita disputa de poder. E o Plutão, dentro de uma dinâmica de relacionamento, ele é uma figura que ele funciona como alguém que está sempre testando os limites do outro. Então aqui é como se o Plutão da Celeste estivesse sempre testando o ego, a identidade, o amor, o afeto do David e sempre tentando transformar isso de alguma forma. E além de quadrar o Sol, ele também quadra Vênus e quadra Mercúrio, indicando que tanto no campo afetivo existia essa probabilidade de ser um amor obsessivo por causa dessa quadratura aqui com a Vênus, né? Plutão quadrando Vênus, como no campo da comunicação, indica que as palavras elas poderiam parecer fortes demais. Ele também indica, geralmente, essa quadratura aqui de Plutão com Mercúrio, ação verbal, ou que as palavras dela eram tão duras, às vezes, que o feriam profundamente, o machucavam profundamente, machucavam o ego dele, provavelmente. Então, resumindo, esse é um aspecto que, sem maturidade emocional, o que é bem provável, né, pode ser muito problemático, indicar tanto obsessão quanto ciúmes e manipulações, quanto também que a Celeste ela representava dentro desse aspecto, por ser a figura mais plutoniana, uma força muito poderosa e transformadora sobre o David, o que podia de certa forma perturbar ele psicologicamente. Oi pessoal, essa é uma tabelinha diferente, mas tem uma outra coisa interessante aqui da gente observar. Essa é uma outra tabela para a gente visualizar. Eu gosto de mostrar na mandala, mas essa é a tabela dos aspectos entre a sinastria do David e da Celeste. A gente pode observar que tanto o Sol do David faz quadratura com o Plutão aqui da Celeste, esse quadradinho aqui indica uma quadratura, quanto o Sol da Celeste também faz quadratura com o Plutão do David. O que isso significa? Significa que, portanto, ora um desempenhava esse papel plutoniano, ora o outro, mexendo com o ego, essa questão desafiadora plutoniana, mexendo com a identidade um do outro. Então, por vezes, a Celeste podia ser essa figura mais plutoniana e, por vezes, o David. Se a gente analisar também, claro, a gente teria que entrar aqui no âmbito mais de mapa natal. O David ele tem uma lua em Escorpião, que é uma lua bem profunda, é uma lua bem complexa. Mas, enfim, só queria trazer isso para vocês. Quero fazer o mapa do David posteriormente, mas nesse momento eu queria trazer para vocês que existe essa quadratura também dupla, digamos assim, entre o Sol e Plutão. Tanto o Sol do Plutão do David quadra o Plutão da Celeste, quanto o Sol da Celeste quadra o Plutão do David. Agora a gente vai falar do Plutão do David, porque o Plutão do David também toca aspectos importantes, que é uma quadratura aqui com o Urano e com o Júpiter da Celeste. Geralmente as quadraturas entre Plutão, Urano e Júpiter, elas indicam reviravoltas, mudanças bruscas, crises. Então, esse aspecto, onde o David é a figura plutoniana e a Celeste é a figura uraniana e jupiteriana, ele indica instabilidade, porque enquanto Plutão aqui, nesse caso o Plutão do David, ele representa a profundidade, o controle, as crises, as transformações, o Urano representa imprevisibilidade, inovação, rebeldia, liberdade e vontade de romper padrões. E com Júpiter aqui tudo isso se expande. O que isso quer dizer? Quer dizer que mais uma vez aqui nesse aspecto mostra a Celeste como uma figura que tem uma energia transgressora e livre, que quer se expandir, que quer se libertar, que quer conhecer coisas novas. E o David como uma energia mais densa, mais controladora, que faz contraponto a esse senso de liberdade, essa vontade de se expandir da Celeste. Isso indica uma dinâmica moldada por explosões emocionais e comportamentais, onde um tende a querer dominar e controlar o outro, nesse caso aqui o David, e o outro a querer se libertar e se expandir, nesse caso aqui a Celeste. É como se ela sentisse uma necessidade de se abrir para o mundo e para coisas novas, o que ativa nele uma insegurança, que vai ativando ciúmes, possessividade, obsessão, tentativa de controlar ela a todo custo, porque o Plutão, ele vai fundo, ele vai
muito fundo, então assim é a todo custo mesmo. É como se de alguma forma ele aqui buscasse a profundidade na conexão, até mesmo assim algo mais transcendental ali dentro da conexão, enquanto que ela está querendo se expandir para outros horizontes e encontrar a sua própria identidade para além dessa conexão, para além desse relacionamento. Então é como se ela estivesse escapando dele. E ele, quanto mais percebe que ela está querendo ir para outras experiências, mais ele quer dominar, mais ele quer controlar, mais ele quer se apossar dela. É uma relação ao mesmo tempo de fascínio mútuo, mas também de crise de poder e desequilíbrio entre a liberdade e a necessidade de se expandir dela e o controle e profundidade dele. Então, pessoal, finalizando, esse é o mapa, essa é a sinastria dos mapas da Celeste e do David, trazendo aqui os aspectos mais desafiadores, que foram os que eu achei mais interessantes trazer dentro desse contexto de existir, hipoteticamente, uma possibilidade de ter sido ele que tenha tirado a vida da Celeste, para que vocês compreendam como funcionam esses aspectos dentro de uma relação, até se vocês forem fazer a sinastria de vocês com uma pessoa e perceberem que tem esses aspectos, é interessante que você busquem uma terapia, busquem alguma forma de lidar com isso de uma maneira mais consciente e equilibrada, porque são aspectos que trazem muito atrito, que trazem possibilidade de muitas brigas, discussões, até de agressividade, dependendo de como seja a personalidade de cada um. A sinastria dos mapas, ela não aponta sozinha para um desfecho específico, mas ela sugere um campo fértil para uma relação tóxica, disfuncional, desigual e até mesmo destrutiva se não houvesse maturidade, consciência e equilíbrio suficiente para lidar com essa dinâmica e com as suas próprias pulsões, com as próprias pulsões pessoais deles dois, no caso. Os aspectos astrológicos, eles funcionam como um espelho simbólico e nessa sinastria em específico indica uma relação onde possivelmente a intensidade se sobrepôs ao equilíbrio. Portanto, assim, olhando sob a ótica da astrologia, nós entendemos que a sinastria, o mapa amoroso dos dois, do David e da Celeste, ele realmente revela alertas importantes de desequilíbrio, dominação e risco emocional. E sim, infelizmente, esses padrões podem indicar que poderia ter havido um desenrolar trágico, mostrando como relações com tanta tensão, especialmente quando envolve pessoas ainda em formação emocional, pode acabar em consequências muito graves. E por isso a sinastria é bem relevante, porque através do estudo, da análise dos mapas em uma sinastria, a gente consegue entender possíveis padrões comportamentais daquele relacionamento e saber como lidar com eles também, porque por mais que existam desafios e tensões, com maturidade, com muito trabalho mútuo, é possível que se mudem e lidem de uma maneira mais positiva com esses aspectos, que as pessoas se relacionem de uma melhor forma, que elas encontrem um equilíbrio, que elas encontrem uma forma de ter um relacionamento mais saudável. Mas, infelizmente, como a gente costuma viver muito no automático e sem ter consciência relacional, consciência acerca de nós mesmos, dos nossos próprios padrões, quem dirá dos padrões do outro, a gente acaba não só vivenciando as experiências românticas como um espelho, a gente acaba entrando em atritos, quando a gente poderia juntos tentar melhorar as relações, enfim, não apenas as relações amorosas, mas todas as relações nas quais a gente se envolve. A gente tem que entender que relações são complexas e não é todo o tempo que você está brigando com a pessoa e nem todo o tempo que você está se dando bem com ela. Então, sim, tinham momentos provavelmente de muita harmonia, de muito equilíbrio, que eles se davam bem, mas tinham esses momentos mais explosivos, mais tensos, e eram muito intensos, porque esses aspectos que envolvem Plutão, eles trazem muita intensidade, e como tanto Plutão da Celeste, tanto quanto o Plutão do David estão muito ativos dentro dessa sinastria, existia realmente muita intensidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então eles podem ter tido ali uma paixão avassaladora, eles poderiam sentir uma conexão profunda, algo realmente obsessivo, assim, tanto da parte de um quanto do outro, da parte de ambos, mas também sentir as tensões, os desafios, as brigas e a parte mais negativa, digamos assim,
esse relacionamento de uma forma muito intensa. Por isso que eu quis trazer para mostrar para vocês o que a sinastria deles diz a respeito do relacionamento deles, não fechando nenhuma conclusão, não querendo incriminar ninguém, porque a gente não é a polícia, a gente não tem esse poder, a gente não tem as provas, a gente só tem suposições, mas dentro da sinastria deles é isso que fica claro sobre uma dinâmica de relacionamento que poderia sim ser muito excessiva, ter muita possessividade, ter muito ciúmes, ter muita intensidade, muito exagero para ambos os lados. Talvez mais do David por conta dessa questão do Urano dela, dessa questão dela talvez querer se libertar, talvez querer viver novas experiências. Ela era muito nova e também a gente tem que levar em conta que ele já tinha 20 anos quando isso aconteceu, então ele já era maior. Ele podia ser mais manipulador, mostra aqui que pode ter tido manipulação emocional de ambos os lados, mas possivelmente ele fosse um pouco mais manipulador, controlador, possessivo, e é isso que a gente queria trazer aqui para mostrar para vocês dentro dessa sinastria, como dá pra gente entender como funciona um casal dentro de um relacionamento a partir da análise da sinastria deles. E como eu disse, eu quero trazer um mapa do David, eu vou fazer uma análise, eu não parei para observar assim, ponto por ponto o mapa dele, mas quero trazer também e pretendo trazer sinastrias de outros casais famosos e, enfim, nos próximos vídeos vai ter bastante conteúdo nesse sentido, tanto de análise de sinastria, quanto do mapa natal, principalmente aspectos, como funciona cada planeta em cada signo, e a gente ir conversando aqui sobre astrologia para que vocês entendam de uma maneira mais profunda o próprio mapa, para que vocês compreendam também de maneira mais profunda o mapa dos parceiros, sejam parceiros amorosos, de amizade, de trabalho, ou mesmo de filhos, porque quando a gente compreende de uma maneira mais profunda, não apenas o mapa natal nosso, como da outra pessoa, e uma sinastria entre os nossos mapas, a gente consegue compreender melhor como aquela pessoa funciona, como a gente funciona, e começa a entender melhor como a gente poderia lidar com essa relação, tentar fazer com que ela funcione de uma maneira mais saudável para ambos os lados. Então, o meu objetivo principalmente é esse, trazendo aqui leituras e análises de sinastria, que eu acredito muito que pode ser uma ferramenta extremamente útil para que se desenvolvam relações mais harmoniosas e mais saudáveis, mas através sempre de uma consciência muito profunda sobre nós mesmos, sobre os nossos padrões, para que depois a gente possa também entender os padrões do outro, os padrões das pessoas que nos cercam, as pessoas com quem a gente se relaciona. Dá pra gente entender bastante coisas observando a sinastria e saindo da superficialidade de achar que sinastria é só um tal signo combina com o sol em tal signo, porque isso é extremamente superficial e isso não diz praticamente nada sobre um relacionamento e uma sinastria de fato. A gente tem que olhar aspectos e pontos muito mais profundos. Aspectos são muito importantes dentro de uma sinastria porque eles dão realmente a tonalidade ali, eles dão realmente o tom de como aquela dinâmica vai funcionar. Então, nos próximos vídeos é isso que eu pretendo trazer para vocês. Se vocês gostaram, peço que deixem o seu gostei, peço que se inscrevam no canal, porque vai ter muito mais conteúdo nesse sentido. E desde já agradeço a todos por terem ficado até o final. E deixem seu comentário aqui sobre o que vocês acham sobre esse relacionamento, sobre a possibilidade de ter sido ele ou não, se vocês têm as suas teorias, quais teorias vocês já viram que vocês acham que faz sentido dentro do que parece que aconteceu. E agora eu vou me despedindo, muito obrigada para todos que ficaram até o final e até o próximo vídeo.